Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Agradecemos ao Senhor por estar na casa do nosso Pai. Acerca dos testemunhos que são dados aqui, talvez alguns achem que falam aqui é pouca coisa. Mas eu sempre digo que quem dá o testemunho, ele dá porque sabe do sofrimento que está passando. Eu vi aqui a jovem falando sobre o dedo da sua mãe que estava enfermo, né? Alguém pode dizer, uma doença, uma ferida no dedo vai dar testemunho. Mas o pai da irmã Rita morreu por causa de uma ferida no dedo. Amém? Então só quem sofre sabe o que está passando. E todo testemunho diante de Deus é válido. Quando você vem aqui e fala, por mínimo que seja, você está a glorificar a Deus através do testemunho. Amém? Amém. Eu quero ler com os irmãos o livro de Jó, o último capítulo, capítulo 42, versículos 1 e 2. Assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Pode repetir? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, veja a expressão que Jó usou aqui. Ele diz que Deus pode tudo e que todos os seus planos, nenhum deles vai ser impedido. Então nós vemos que Deus ele faz planos. E que Deus tem planos. E os planos de Deus, a princípio, são incompreensíveis, porque são planos feitos na eternidade. São planos feitos por alguém que é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Então a Bíblia diz que Deus tem planos e faz planos, e que nenhum deles é impedido. Tudo que Deus planeja vai acontecer. Amém? Amém. E nós vimos isso na história bíblica, porque Deus tinha um plano, e um plano específico. Mas para que esse plano, que era o grande plano de Deus, viesse a acontecer, ele fez vários planos de coisas menores. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra aqui. Deus, desde a eternidade, planejou algo grande.
E esse algo estava escondido em Deus. Ninguém sabia. Ninguém podia perceber o que era esse plano que estava escondido em Deus. Lá na eternidade. Antes da criação. Antes que houvesse homem. Antes que houvesse terra. Antes que houvesse anjos. Deus já tinha feito um plano. Um plano específico para que viesse a acontecer. Então, Deus começou a fazer esse plano através de planos pequenos, que nós podemos chamar assim de planos secundários. Então, quando Deus começa a criar as coisas, seja no céu como aqui na terra, Ele não começa a criar apenas por criar. É tudo que Ele está fazendo é para que esse plano maior viesse a acontecer. Deus não criou o céu por criar. Deus não criou anjos por criar. Deus não criou a terra por criar. Deus não criou o homem porque não tinha nada o que fazer. Existe um plano de Deus para tudo isso, que estava escondido nele, e ninguém sabia, nem anjos, nem ser humano, ninguém conhecia esse mistério que estava escondido em Deus. E como eu disse, para chegar até o plano maior, Ele fazia planos pequenos, menores, para chegar a chamar um homem chamado Abraão. E disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Abraão, eu tenho um plano. Então, para esse plano acontecer, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai. Abraão obedeceu. Passou o tempo. Deus deu para Abraão um filho chamado Isaac, que também estava dentro do plano. Depois de Isaac veio Jacó. Nasceu Jacó e Esaú. E Deus tinha um plano com Jacó. E escolheu Jacó para ser o pai de 12 tribos, que nós conhecemos como as tribos de Israel. Eram planos de Deus, planos pequenos, para chegar ao plano maior. Deus então cria agora um povo chamado povo israelita. E esse povo israelita começa a peregrinar na terra, até que um dia vai para o Egito. Depois que o faraó de José morre, o próximo faraó, que não conhecia a José, começa a reinar. E começou a olhar aquele povo, que era um povo muito grande na terra do Egito. E por não conhecer aquele povo, não conhecer
a José, ele ficou com medo que aquele povo fosse tomar conta do Egito. E então colocou aquele povo como escravo. E a Bíblia diz que Israel ficou escravo do Egito por 400 anos. Aquele povo que entrou com José, escute bem isso. Aquele povo que entrou com José através de Jacó lá no Egito, aquela geração já tinha morrido. Veio outra geração. Da outra geração faleceu. Veio outra geração. E assim foi passando geração em geração. Até que chegou 400 anos. 400 anos não é pouca coisa. Aqueles homens agora que estavam lá eram também israelitas. Eram o povo de Jacó. Eram da linhagem israelita. Mas não conheciam o Deus de Jacó. Não conheciam a Jacó. Não conheciam a José. E só ouviam falar do Deus de Jacó. Amém? Mas Deus tinha um plano. E veja, Deus tinha um plano com este povo. E esse povo, então, no meio dele, Deus levantou um homem chamado Moisés. Moisés, para tirar esse povo da escravidão e levar para uma terra que manasse leite e mel. Quando este povo ouviu isso, eles ficaram muito alegres. E talvez pensavam assim: Deus tem um plano conosco. Nós somos um plano de Deus. Na verdade, eles eram. Mas eles não sabiam que o plano maior de Deus não era eles. O plano maior de Deus ainda estava escondido em Deus. Então Deus resolve tirar eles da terra da escravidão e levar para a terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que eles saíram e chegaram do outro lado. Saíram da escravidão e chegaram na terra que Deus tinha prometido. Aquelas pessoas que estavam lá, talvez pensassem assim: nós somos especiais para Deus. Amém? Veja uma coisa. Deus fez uma promessa a Moisés: eu vou tirar o povo de Israel do Egito e vou fazer o povo de Israel chegar à terra prometida. Deus cumpriu isso, sim ou não? Sim ou não? Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida? Deus tirou o povo do Egito e colocou o povo em terra prometida. Mas foi as mesmas pessoas que saíram do Egito, foi as mesmas pessoas que entraram na terra prometida? Não. Por
Por que não? Porque no caminho eles pecaram contra o Senhor. E Deus fez com que eles morressem no deserto. E a geração posterior então entrou na terra prometida. Mas para Faraó, ele viu que Deus cumpriu o que prometera. Preste atenção nisso. Deus prometeu tirar o povo de Israel do Egito e levar o povo de Israel para a terra prometida. E nós sabemos, meus irmãos, que Israel é o tipo da igreja no Antigo Testamento. Amém? Assim como Deus prometeu tirar a Israel do Egito e levar Israel para a terra prometida, Deus prometeu tirar a igreja do mundo e levar para o céu. Então veja, Deus não prometeu levar Moisés para a terra prometida. Amém? Deus prometeu levar o povo de Israel para a terra prometida. O líder máximo de Israel naquele momento era Moisés. Moisés estava na frente do povo. Moisés era líder, era profeta e era arauto. Ele era o que movimentava o povo. Era ele que falava com Deus e trazia a mensagem de Deus para o povo. Foi ele a quem Deus deu os 10 mandamentos. Foi a ele que Deus deu o projeto do tabernáculo. Foi a ele que Deus deu o projeto do sacerdócio. Amém? Então Moisés poderia pensar assim: eu sou o plano de Deus na terra. Eu sou especial, porque eu sou o arauto de Deus. Eu sou profeta de Deus. Eu sou o grande homem no meio do povo de Israel. Mas eu pergunto para os irmãos: Moisés chegou na terra prometida? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele errou. Porque ele pecou. Amém? Porque Deus, ele promete, ou ele tinha prometido, que o povo de Israel sairia do Egito e entraria na terra prometida. Ele não prometeu que era Moisés que ia entrar na terra prometida. Mas enquanto Moisés estivesse no meio do povo, obedecendo a Deus, Moisés estava garantido de chegar até a terra prometida. A história vai continuando. E nós vemos então que Deus levanta reis. O primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul, então, quando Deus levanta ele, ele pensa: eu sou agora o grande rei. Eu sou agora o plano de Deus. Amém? Ele começa a se ensoberbecer. Você que fala com ele, e que ele é o especial de tudo. Mas o que acontece com Saul? Ele peca. E Deus mostra para ele que ele é apenas um homem. E que ele não é um plano.
embora ele faça parte do plano, ele não é o plano. Ele não é grande. Ele não é especial. Ele é apenas alguém que Deus estava usando para fazer um plano. Amém? Basta isso. Passa essas coisas. Vamos entrar agora nos livros de Juízes. E ali vemos alguns juízes sendo levantados por Deus. Entre eles está Sansão. Antes de Sansão nascer, Deus aparece a sua mãe e a seu pai e diz: olha, eu vou fazer nascer de vocês um homem, um varão. E esse vai livrar Israel do povo inimigo. Sansão nasce. Deus dá para Sansão uma força extraordinária. Deus faz um pacto com Sansão e Sansão com Deus. Só que conforme Sansão vai crescendo, o seu coração humano começa a se ensoberbecer. E começa a pensar assim: eu sou forte porque Deus me escolheu. Eu sou o plano de Deus. Amém? Eu sou o plano de Deus. Eu sou forte. Deus escolheu eu para livrar o povo de Israel dos inimigos. Então, eu como plano de Deus sou imparável. Sou maior do que qualquer um. E por causa disso, a sua soberba aumentou. E ele começou a pecar contra Deus. E através das suas atitudes, Deus abate Sansão e faz ele morrer dentro do templo dos seus próprios inimigos. E acabou ali a vida de Sansão. Amém? Veja, Deus está levando a história para cumprir um plano maior. E no meio desta história, ele tem planos pequenos para que o plano maior lá na frente venha se concretizar. E Deus começa a escolher homens como Saul, como Sansão, como Moisés, para que esse plano maior venha chegar no tempo determinado por Deus e venha acontecer. Só que esses homens se soberbecem e pensam que eles, por serem escolhidos por Deus para fazer parte do plano, eles são o plano principal. Agora vamos esquecer este tempo do Antigo Testamento. Vamos parar um pouco e vamos olhar para os dias de hoje. Vamos ver que isso acontece hoje também. Amém? Deus começa a levantar homens para usar aqui na terra, para glorificar o seu nome, como ele quis fazer com Saul, como ele quis fazer com Moisés, como ele quis fazer com Sansão, como ele quis fazer com Salomão, como ele quis fazer com Daniel, como ele quis fazer com Davi. Mas o que acontece? Assim como esses homens lá atrás foram escolhidos por Deus, e eles pensavam que por eles serem escolhidos, eles eram um plano principal. Então pensavam: eu posso fazer o que eu quero, posso andar como eu quiser, e acabavam sendo destruídos pelo próprio Deus. Hoje não é diferente. Existem pessoas que Deus levanta para glorificar o nome dele. Pessoas que não tinham nome, pessoas que vieram do nada
pessoas que ninguém conhecia, e Deus tira lá de baixo e coloca como príncipe no meio da sua igreja, para cumprir o propósito de Deus na vida da igreja. E quando eles chegam lá, então eles começam a pensar: eu sou grande, eu sou o maior. Então começam a pensar que, por serem grandes, por serem escolhidos por Deus, eles são o plano de Deus, e começam a fazer as coisas conforme a sua própria cabeça. Mas assim como no Antigo Testamento, Deus continua olhando esses homens, e em tempo oportuno eles serão cobrados, porque não existe ninguém na terra que é especial. Não existe apóstolo, missionário, bispo, pastor, qualquer tipo de obreiro, qualquer tipo de líder que seja especial. Todos nós somos servos e apenas servos. Capítulo 1 de Colossenses, verso 26. A Bíblia vai dizer assim. Vamos começar no verso 25. Da qual eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi dada para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Escute agora. O mistério que estava escondido desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é este? Que mistério é este? Este era o plano de Deus. O mistério de Deus estava escondido em Deus. Não era Sansão. O plano de Deus não era Moisés. O plano de Deus não era o povo de Israel. O plano de Deus não era Salomão. O plano de Deus não era Davi. O plano de Deus não era nenhum dos seus profetas. O plano de Deus não era nenhum dos seus juízes. O plano de Deus não é nenhum dos apóstolos. O plano de Deus é chamado a igreja do Senhor. Que quando Jesus ele vem à terra, ele pela primeira vez usa esta expressão: a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui está o plano de Deus, o plano central de Deus, o plano principal de Deus, desde a eternidade, de séculos em séculos passados, no coração de Deus, antes de qualquer coisa existir, antes de céu existir, antes de anjos existir, antes de demônios existirem, antes de Adão existir, antes de qualquer coisa existir, Deus já tinha planejado um plano. O plano era a igreja do Senhor. Agora veja, este plano chama-se igreja. Esse plano não se chama Sandro. Amém? Esse plano não se chama Judas. Esse plano não se chama esperança. Deus não fez um plano para levar esperança para o céu. O plano de Deus não é levar Judas para o céu. O plano de Deus é levar a igreja para o céu. Agora, veja, lá no Antigo Testamento, como eu falei, assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida, Ele cumpriu a risca, Ele cumpriu aquele plano, mas não foram as mesmas pessoas que saíram que entraram. Nem mesmo Moisés, que era o líder, conseguiu entrar.
Nem mesmo Moisés, que era o líder, que era o maioral, que era homem que falava com Deus face a face, ele não conseguiu entrar, porque ele não podia pensar que ele era o especial. O especial naquele momento era o povo de Israel. E se ele estivesse de acordo com a lei de Deus, as ordenanças de Deus, ele também entraria. Porém, como ele errou, Deus disse para Moisés: Moisés, fala com a rocha e ela vai dar água. E Moisés fez o quê? Bateu na rocha. Por que ele bateu na rocha? Porque numa outra oportunidade, Deus mandou ele bater na rocha, ferir a rocha, e a rocha deu água. Mas agora Deus diz: fala com a rocha para dar água. E ele, em vez de falar, ele feriu a rocha. Ele contrariou a ordem de Deus. E isso é muito maior do que nós podemos pensar. Você pode dizer assim: por que não foi para a terra prometida só porque feriu a rocha? Não é só por isso. É porque a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. E Cristo como a rocha, ele poderia ser ferido uma vez. E Moisés já tinha ferido a rocha. Que era uma profecia de que Jesus seria ferido. Que Jesus morreria pelos nossos pecados uma vez. Então não era para ser ferido de novo. Era só para falar com a rocha. Mas Moisés, na sua soberba, feriu a rocha. E Deus disse: por causa desse teu pecado, não entrarás na terra prometida. Algo que estava escondido em Deus antes de que tudo fosse a existir. Veja isso, meus irmãos. Dentro do coração de Deus existia a igreja. Antes da criação de qualquer coisa, Deus já tinha planejado a igreja. Amém? Antes de anjo, antes dos homens, antes de Israel, antes de qualquer coisa, Deus já planejou a igreja. Deus já via a igreja. Deus já planejou um corpo para estar com Ele. Só que Deus, Ele não promete levar pessoas individuais. E aí que entra um erro de muitas pessoas, de muitos hinos, de muitas pregações, de pastores, de líderes que dizem assim: você é especial. Você é especial. O diabo não pode te tocar. Deus é maior. E começam a implantar no coração das pessoas que elas são tão especiais, que Deus as ama tanto, que por mais que elas possam errar, o amor de Deus é sobre elas. E elas nunca perderão a salvação. Isso é uma mentira. Isso é uma pregação enganosa. Deus não vai vir buscar pastor Humberto. Deus não vai vir buscar pastor Sandro. Deus não vai buscar irmã Pelátia. Deus não vai vir buscar a irmã Dorca. Deus vai salvar a igreja. Porque o plano de Deus chama-se igreja. E o que é igreja? É um povo zeloso.
escolhido e de boas obras. Aqueles que estão na igreja que são os escolhidos. Aqueles que estão na igreja que irão para o céu. E quando eu digo estão na igreja, nós podemos compreender isso através de João capítulo 15. Que Jesus diz: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo aquele que estiver em mim dará fruto, e o meu pai o limpará para dar mais fruto ainda. Mas aquele que não está em mim, aquele que não dá fruto, o meu pai corta e lança fora. Amém? Essa expressão está mostrando claramente. Assim também como a expressão que Paulo usa sobre a igreja como corpo de Cristo. Que o importante é a videira, não é o galho. Amém? O importante é o corpo, não é o dedo. Amém? Se você tem um dedo apodrecido, o médico diz assim: o teu dedo está apodrecido. Se você continuar com esse dedo aí, a enfermidade do dedo vai passar para todo o corpo e você vai morrer. Então, para evitar que você morra, temos que amputar o seu dedo. Porque o importante não é o dedo, o importante é o corpo. Amém? O importante não é o membro, o importante é o corpo. Diga comigo: o importante não é o membro, é o corpo. Amém? Então Deus, Ele formou a igreja, e a igreja é um corpo, e a cabeça desse corpo é Cristo. Então o importante é o corpo, não é o dedo, não é a orelha, não é o pé. E veja que Paulo faz essa separação. Vós sois o corpo. É um processo contínuo do início da nossa vida até o final da nossa vida. Amém? Agora veja, as células são importantes, porque sem células o corpo não resiste. Então, naturalmente as células são as que dão força ao corpo. Pergunte para um médico: é possível um ser humano viver sem ter células? Ele vai dizer: é impossível, porque o ser humano é células. Amém? Então veja, a importância do corpo são as células. Mas as mesmas células que são importantes, elas morrem. Elas deixam de existir e dão lugar a outras células novas. O que eu quero dizer com isso? Para Deus o importante não é uma pessoa. Pegue uma pessoa e compare ela com uma célula. O importante para Deus não é a célula. Embora a célula faça o corpo existir, o importante é o corpo em si. Amém? Agora eu digo para vocês, nós vamos fazer de conta que cada um de nós somos uma célula do corpo de Cristo. Vamos pegar a minha mãe. A minha mãe era crente. Então ela era uma célula do corpo de Cristo.
Kristo. Amém? Ela está viva? Iyo na moyo? Ela faleceu. Iyo afa. Por que ela faleceu? Tangweraje amalira. Porque Deus não ama ela? Mulungu amakonda nini? Porque Deus não se importa comigo, com a minha dor? Mulungu alibe na tubasa Porque Deus não pensa no meu pai, no meu irmão que ficaram sozinhos? Mulungu amakumbugira nini pai wangu na mbali wangu masalaoka? Não. Ne. Porque ela era uma célula. Ela é importante no corpo. Iyo kalishikuru batubi. Ela era importante no corpo. Iyo kalishikuru batubi. Mas ela tinha que passar. Iyo akafunia udapide. Um dia ela teria que morrer. Insikubasi kudangadafa. Porque o importante seguro é o corpo. As células vão passar. Eu e você vamos passar. A igreja vai continuar. Eu e você vamos passar. Usamos essa expressão, essa tipologia, para você entender que por mais que Deus te ame, você pode morrer. Por mais que Deus te ame, você pode ficar enfermo. Por mais que Deus te ame, você vai passar por problemas nessa terra. Porque por mais que você seja importante, mais importante que você é a igreja, é o corpo. Amém? Se você está na igreja, não está na igreja física, na igreja espiritual. Se você faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo, a tua salvação está garantida. Mas se você abandona Cristo, se você sai debaixo da autoridade de Cristo, se você como um galho se desliga da videira, Deus continua te amando. Deus continua olhando para você. Mas você escolheu sair fora. E se Deus mandar Jesus vir buscar a sua igreja, e se você estiver desligado da videira, amputado do corpo, fora da arca, a igreja vai. E por mais que Deus te ame, Ele respeita o teu livre-arbítrio de deixar Ele. E você vai ficar. Porque o importante para Deus, o importante para Cristo é a sua igreja. Então você é importante enquanto aqui dentro estiver. Você é importante enquanto estiver na igreja de Deus. Repito, não estou falando nesse templo. A igreja de Deus são os santos, são aqueles que vivem a palavra, aqueles que andam segundo a palavra de Deus. Que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 26 de Colossenses 1. O mistério que estava oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora, disse Paulo, foi manifesto aos santos. Aos santos, quem são santos? A igreja. O que são santos? A palavra santo, kadosh, significa separados. Aqueles que não andam como o mundo, não falam como o mundo, não se vestem como o mundo, não se pintam como o mundo, não andam no meio dos escarnecedores. São santos. São santos, separados, que estão num lugar. E este lugar é a igreja. Esse povo é que Deus tem compromisso. Quando lemos em Efésios no capítulo 1, versículo de número 3, que diz: bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. De calvinista,
ele é salvo. Ele pode estar no mundo, pode ser bêbado, pode ser assaltante, pode ser homicida, mas se ele nasceu dentro da casa de um calvinista, ele é salvo e continuará salvo. Isso é mentira, porque a predestinação que Deus fala não está relacionada a indivíduos. Você e eu não somos predestinados ao céu. O que é predestinado ao céu é a igreja. Então, se eu e você estiver na igreja, se eu e você estiver no corpo, se eu e você estiver na videira, se eu e você estivermos na arca, estamos indo para o céu. Somos predestinados ao céu. Mas se você decidir por livre vontade sair da igreja e continuar no mundo, um dia Deus irá levar esta igreja. E você pode ter estado aqui por muitos anos. Você pode ter sido apóstolo. Você pode ter sido bispo. Você pode ter sido pastor. Você pode ter sido profeta. Você pode ter sido ensinador. Você pode ter sido o que for. Mas se você está fora da igreja, se você está fora do corpo, você ficará. Porque o que Deus predestinou para chegar ao céu, o que Deus predestinou para chegar ao céu, era aquilo que antigamente era um mistério, e que no tempo em que Jesus chegou à terra, revelou a todo mundo uma coisa chamada igreja. A própria palavra igreja, ela já tem significado. Igreja, que significa eclésia, que significa um povo chamado para fora. Então veja, a própria expressão igreja, ela tem uma conotação que é um povo que é chamado para fora. Se você ler capítulo 10 de João, o próprio Jesus está a confirmar isso. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, se referindo a Israel. Também convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho, chamado igreja, um rebanho e um pastor. Amém? Veja que Jesus aqui se refere a Israel como um aprisco. O que é um aprisco? É um lugar onde se guarda animais durante a noite. É como se fosse esse sítio da igreja, todo fechado que está aqui, onde guardava as ovelhas. Israel era onde guardava as primeiras ovelhas. Porque como Jesus nasceu em Israel, os primeiros a ouvir a mensagem de salvação foram os israelitas. Automaticamente os primeiros que se converteram foram também esses judeus. Então o aprisco era Israel. As primeiras ovelhas eram os judeus ali dentro. Mas Jesus revela: ainda tenho outras ovelhas, não de Israel, não desse aprisco. Jesus olhando para o mundo, olhando para Brasil, Itália, Alemanha, Moçambique, Zâmbia, Japão, Índia, todos os países do mundo. Deus diz assim através de Jesus: ainda tenho outras ovelhas, não só de Israel, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho, uma igreja,
corpo. E esse corpo, esse rebanho, essa igreja é que é o plano central de Deus. Você só é especial enquanto estiver dentro do plano. Você não é o plano. Não engane-se como Saul se enganou. Não engane-se como Sansão se enganou com a sua força. E pensou assim: porque eu sou forte, eu sou o plano de Deus. Hoje existe muito isso. Pastores que Deus começa a usar, pastores que Deus começa a abençoar, e ele se soberbece e diz: eu sou o plano de Deus. Eu detenho o poder de mim para serem salvos. Depende da minha oração para serem abençoados. Isso é soberba. Nós não dependemos de homens. A igreja depende de Jesus. Os homens que Deus levanta. A Bíblia diz lá em capítulo 4 de Efésios, verso 11: e Deus deu para a igreja. Deus deu para a igreja. Se eu sou obreiro, se eu sou pastor, é porque Deus me deu para você. Deus não deu a igreja para pastor. Deus deu pastor para a igreja. É o contrário do que está acontecendo. Os pastores olham para o povo e dizem: eles são meus. Eles são meus, eu faço o que eu quero. Eu digo: vai para lá. Você vem para cá. Você limpa meu sapato. Você arruma minha machamba. Eles dizem: a igreja é minha. Porque Deus está comigo, eu governo a igreja. Enquanto que Deus diz no capítulo 4, verso 11: Deus deu eles para a igreja. Você não é meu, é eu que sou teu. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para me curvar diante de você. Eu sou teu, não é você que é meu. Aleluia. Amém. Porque você é especial para Deus. Como igreja, você é especial. Como ser humano, você não merece nada. Como igreja, Deus te ama e te leva para o céu. Como ser humano, Ele olha para você e inferno para você. Mas enquanto você é igreja, você é especial. E por você ser especial, Deus levanta no meio dessa mesma igreja homens que têm um coração voltado a Deus e diz assim: ei, você, estou te levantando. Ah, é? Você está me levantando? Então vou ser grande. Não, eu estou te levantando para você ser pequeno. Eu estou te levantando para você ser pequeno. Eu estou te levantando para você servir a Ele. E eu te dei a igreja. Eu dei você para a igreja. Eu dei você para servir a igreja. Eu dei você para orar pela igreja. Você não tem poder, é eu que tenho. Mas eu vou usar você para servir a minha igreja. Você vai administrar minha igreja. Você vai administrar minha igreja. Você vai cuidar da minha igreja. Você vai visitar a minha igreja. Você vai suprir a igreja. Porque eu te dei para a igreja. Amém? Isso é igreja. E isso é um obreiro. A igreja, a Bíblia diz que ela é a menina dos olhos. Você sabe o que é a menina dos olhos? Quem sabe o que é a menina dos olhos? Ah, irmã Rita, vem cá. Cá, irmã. Olha aqui. Tira os óculos. A irmã Rita tem os olhos mais claros. Então dá para perceber. Como é formado os olhos? É um globo que é branco, não é? É um globo, né? Que está dentro aqui da cavidade. Ele é branco, você pode ver. Rita, com os olhos abertos.
Ali que tem o globo, ele é branco. No meio desse globo branco tem essa bolinha mais clara. Amém? Olha para a igreja. Está vendo? Que a gente chama de íris. É onde tem a cor dos olhos, né? Na íris. Amém? No meio da íris tem uma bolinha bem pequenininha. Amém? Aquilo ali é que enxerga. De tudo que está ali, só aquele pontinho pequenininho é o que está enxergado. Você enxerga por causa daquilo ali. Na verdade, o olho é aquilo ali. E aquilo ali é chamado de menina dos olhos. Olha para frente, Marita. Se eu fizer assim, ela não deixa. Automaticamente, ela sabe. Eu sou esposo dela. Ela sabe, eu jamais vou fazer isso. Mas automaticamente, eu chegando perto, ela já faz assim. Porque a menina dos olhos é uma coisa muito importante. Então quando Deus diz assim, a minha igreja é a menina dos meus olhos, ele está dizendo, ninguém vai fazer mal a ela. Ela é especial para mim. Se alguém vai tentar furar ela, cegar ela, as minhas pálpebras espirituais vão fechar. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque ela é a menina dos meus olhos. Moisés se achava especial por ser arauto, por ser profeta. Mas quando ele pecou, Deus botou ele no lugar dele. Sansão se achava forte. A última bolacha do pacotinho. Pensava assim, eu sou eu. Deus tem algo comigo. Quando eu nasci, Deus fez um pacto comigo. Então eu faço o que eu quero. Procuro mulher onde eu quiser. Posso andar com prostituta. E Deus disse, não. Você só é o que você é enquanto você estiver na minha vontade. Amém? Amém. Amém? Amém. Então se Deus fez isso com esses homens naquele tempo, Ele fará o mesmo com qualquer um que usar o nome da igreja de forma desqualificada. Fará o mesmo com qualquer um que estando na casa de Deus, por mais que venha todos os dias, mas não anda segundo a sua palavra, naquele dia você vai ficar. Porque não é o quanto você vem na igreja que vale, é o quanto você é a igreja. Amém? Nós não temos que vir na igreja, nós temos que ser a igreja. Amém? É isso que Deus quer de nós. Só somos especiais se formos membros do corpo. Como membros do corpo, somos especiais. Quando fica frio aqui, o que nós vemos? Pessoas usando chapéu, touca, luvas. O que elas estão fazendo? Cuidando dos membros do corpo. Amém? Cuidando do membro do corpo. No inverno aqui fica frio, que as mãos ficam geladas, bota uma luva. É assim ou não é? Mas se você pegar e atorar a tua mão fora e chegar o inverno, aquela mão você vai sentir que ela está com frio? Aquela mão que está fora do corpo, você vai sentir que ela está fria? Você vai se preocupar em botar luva nela? Ela não está sentindo. Você não sente aquela mão, porque ela está fora de você. Então Deus cuida de nós enquanto estivermos no corpo. Somos especiais enquanto no corpo.
Nunca esqueça disso. E por mais especiais que somos, sempre seremos células. Nasceremos, viveremos e morreremos. E em nosso lugar nascerá outra, que fará o mesmo ciclo. E no lugar daquela nascerá outra, que fará o mesmo ciclo, até o dia em que esse corpo chamado igreja subir para o céu. E todas as células, desde a fundação do mundo até hoje, estarão todas juntas lá como um único corpo de Cristo. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Lembre-se disso, você só é especial enquanto estiver no corpo. Deus só tem compromisso com quem é filho. E pelo que eu sei, filho é gerado das entranhas do pai. É igual ao pai. O filho é igual ao pai. Tem a genética do pai. Aprende com o pai. É igual ao pai. Tem as características do pai. Não tem como eu, que sou uma pessoa branca, casado com uma mulher branca, ter um filho preto. Assim como não tem como você ser negro, casado com um homem negro ou uma mulher negra, e nascer uma criança branca. Não tem como. Porque a genética é diferente. E assim não tem como alguém ser filho de Deus e não ser igual a Deus. Como que um filho de Deus é mentiroso? Então o pai dele é outro. A Bíblia diz quem é o pai do mentiroso. Então eu sou mentiroso e digo eu sou filho de Deus. Não. Você diz que é, mas a palavra diz que não é. Está entendendo? Enquanto filho, Deus tem compromisso. Enquanto crente, Deus se preocupa com você. Enquanto você for corpo, enquanto você for um galho enxertado, Deus cuida de você. Mas se você se afastar significa deixar de obedecer, irmão. Não quer dizer deixar de vir na igreja. Se você deixar de obedecer, acabou. Você não tem mais nada com Deus. Você pode entrar cantando. Você pode pregar como estou pregando. Você pode traduzir como o irmão Júlio está traduzindo. Você pode cantar ali no louvor como as irmãs estão cantando. Mas se está afastado da palavra, você apenas é membro desta igreja, mas já não é mais membro do corpo de Cristo. E é isso que nós temos que ter cuidado, porque é isso que as pessoas se enganam. Eu rezo na igreja tal, eu rezo na igreja tal, eu sou do apóstolo tal, eu sou do missionário tal. Isso não tem valor algum. O valor é você ser de Deus. O valor é você ser corpo. Mas agora eu vejo que eu estava enganado como Sansão, que eu estava enganado como Moisés, que eu estava enganado como Salomão. Eu quero ser teu. Eu quero ser membro do corpo. Eu quero ser uma célula. Eu quero ser um filho. Não quero perder essa salvação. Eu quero estar dentro da arca. Não importa quem estará fora. Não importa se meus pais estarão fora. Não importa quem estiver fora. Eu quero estar dentro da arca. Eu preciso da arca. Porque eu quero ser salvo. Porque o plano maior de Deus chama-se igreja. O plano de Deus não é Israel. O plano de Deus não é Sansão. O plano de Deus não é pastor missionário. O plano de Deus chama-se
face, igreja. Se você é igreja, você faz parte do plano. Comece a orar aí. Comece a orar aí. Comece a orar aí. O plano de Deus é a igreja. Quem vai para o céu é a igreja. O que Jesus vai arrebatar é a igreja. Jesus não vai levar, não vai vir aqui para arrebatar Tito, José, Pedro, não. Jesus vai vir aqui para levar a igreja. Ajuda-nos em nome de que você esteja na igreja, que você seja a igreja, que você seja corpo, que você faça parte do corpo, que você seja membro, que você seja o galho enxertado, que você fique em Cristo. Aquele que estiver em Cristo terá salvação, aquele que estiver em Cristo será arrebatado, aquele que estiver em Cristo é a igreja, e a igreja é o plano de Deus, é o plano oculto de Deus, é o plano que estava desde a eternidade no coração de Deus, e Ele trouxe a vida através de Cristo, e Cristo está para levar a sua igreja. Comece a orar, comece a orar, comece a dizer: Deus, não deixa eu perder a salvação, Deus me deixa ser a igreja, Deus me faz corpo, Deus me faz membro desse corpo, Deus me faz uma célulazinha, por mais pequena que seja, mas eu quero fazer parte de Ti, eu preciso da salvação, a minha vida vai acabar um dia, eu tenho que chegar no céu, eu preciso chegar no céu, o céu é real. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por esta oportunidade, Senhor. Nós estamos aqui para nesta tarde magnificando o Teu santo nome. Nós queremos ser para a igreja invisível, Senhor. Nós queremos ser para a igreja organizada. Nós queremos ser para a igreja universal, Senhor Deus, que é o corpo de Cristo na terra, Senhor. Queremos viver na obediência, Senhor, segundo as Tuas Escrituras, Senhor Deus. Nós estamos aqui nesse lugar, Pai, te magnificamos, Senhor. Queremos uma nova aliança, Senhor, diante da Tua presença, Senhor Deus, Pai. Aquilo que nos impedia, Senhor Deus, a te magnificar e agora seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. A Sua palavra diz, Senhor, ninguém impede Teus planos, Senhor. Pai, venha, Pai, fazendo, Senhor Deus, a Sua loucura neste ministério. Pai, venha, Senhor Deus. Nós queremos ser, Pai, a igreja invisível, a igreja que te adora no Espírito, a igreja que te adora na verdade, a igreja pagadora, Senhor, com a sinceridade, Senhor, a igreja que vive, Pai, na santidade, Senhor, a igreja, Pai, que vive na Tua vontade, Senhor. Quem somos nós, Senhor Deus, para não te adorar, Senhor? Quem somos nós, Pai, para não fazer uma nova aliança? Nós estamos aqui, Pai, a ricolascer e malandalas. Pai, venha, Senhor, fazendo a Tua vontade, Senhor Deus, Pai. Aricalassore malandari la seri verichiminda la riponda la calassa la marinda le che lessore malanda la reposa la marinda la calassa re maranda le seri requinda la sore maranda la calassa re maranda la é o Senhor Deus, Pai. Venha pairando, Senhor. Pai, venha pairando aquilo que não andava, Senhor. Agora, Pai, declaramos o andamento em nome de Jesus. Papai Santo Deus, Pai, venha para restaurando uma nova aliança, Senhor. Pai, venha, Senhor Deus, Pai, dando vida onde não tem vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Riquilassari maranda la calassori maranda la reponda la calassa remorenda la calassa maranda la nada te impede, Senhor Deus, Pai. Venha pairando, Senhor Deus. Pai, venha. Ele está aqui.
criou a igreja. A igreja é a arca. E nós estamos dentro da igreja. E nós te glorificamos por fazer parte da igreja. Te glorificamos por ser a igreja, por ser membros do teu corpo, por ser galhos enxertados. Nós éramos de outra árvore, mas o Senhor nos enxertou na videira verdadeira. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Aleluia. Vocês viram aquele jovem que estava tirado no chão aqui? Grosso, né? Chegava a dormir babando. Lá no Brasil. Muitas pessoas dessas são evangelizadas e levadas para centros de recuperação. Chegando lá, irmão Leleco, no centro de recuperação, depois que elas passam a ressaca, voltam assim, começa a conversar com ela. Sabe o que elas dizem? Eu era pastor da igreja. Eu era obreiro, pregava. Eu estive na missão lá na África. Amém? Amém. Você é especial enquanto está em Cristo. Amém? Amém. Muitos desses estão lá assim. Você pega, você olha, que coitado desse homem, quando traz, recupera ele, ele diz, eu era isso, eu era aquilo, eu cantava, eu fazia isso na igreja. Rejeitaram a palavra e viveram assim. Então Deus, irmãos, não tem ninguém especial. Você pode olhar assim, missionário Sandro, como é especial para Deus, como Deus ama ele, que fez ele ser um missionário e estar aqui. É só eu sair disso aqui, eu posso estar como aquele outro. Porque o especial em mim é Cristo. Não sou eu. Amém? Amém. É que nem a historiazinha, a história aquele do burrinho. Conta-se uma história, é claro que é uma anedota, não é um fato, né? Quando Jesus foi entrar em Jerusalém, eles arrumam um jumentinho, filho de uma jumenta, para me montar. Aí foram lá e acharam um jumentinho. O jumentinho olhou para a mãe, mas você é separado da senhora. Mas quando chegou em Jerusalém e foi entrando, ele viu todo mundo bater palma, dizendo Hosana. Ele pensou assim, olha só como é bom. E depois de que Jesus saiu, voltaram ele para dentro lá com a sua mãe. No outro dia disse, eu vou fazer de novo. Achei muito bom isso. Eu entrar, pessoas botar coisas assim para me passar. Naquela época acho que não tinha capulano, se fosse eles botavam capulano. E ele começou a entrar em Jerusalém de novo, o burrinho. E as pessoas começaram a pegar pé. Sai daqui, burro! Voltou embora chorando para a mãe. Mãe! Fui entrar que nem entrei ontem. Ontem eles batiam palma, glorificavam. Hoje me expulsaram com pedrada. A mãe disse, meu filho, ontem Jesus estava em cima de ti. Não era você que ele estava glorificando, era Jesus. Amém? Amém. Enquanto nós estivermos com Cristo, nós somos um burro com Cristo. Tira Cristo, nós somos só o burro. Agora passou aqui uns miúdos aqui com o burro. Uma ferida desse tamanho aqui, de tanto levar em pau ali. Assim nós somos
somos no mundo um burro apanhando. Mas se Jesus estiver em nós, somos diferentes. Amém? Amém. Quantos precisam de uma oração, estão enfermos? Qual é a célulazinha de Jesus que está enferma hoje? Pode vir à frente, nós queremos orar por você, te abençoar.